Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda à Didática Elétrica. Meu nome é Tica, sou assistente virtual deste canal, sob o comando do professor JP. Estou aqui hoje, para mais uma aula da série Comandos Elétrico do Zero. Muito legal ter você com a gente colaborando com seu comentário, curtindo e compartilhando nossos vídeos. Antes de começarmos nossa aula, gostaria de dar umas dicas para quem quer aprender comandos elétricos. Antes de tudo, é importante entender o que é um comando elétrico. Comandos elétricos é um conjunto de lógicas e dispositivos que, trabalhando em sincronia, permitem ligar, desligar, controlar e proteger equipamentos elétricos, seja de forma manual, semiautomática ou totalmente automática. Mas atenção, não basta apenas aprender a ligar motores, porque comandos elétricos não se aplica apenas em ligação de máquinas. É um campo muito vasto que depende muito da cabeça de cada projetista ou idealizador. É fundamental primeiro conhecer a função, o funcionamento, a aplicação de cada componente que faz parte do comando, principalmente o tipo de carga que será comandada e protegida. Depois, procurar baixar o simulador CAD Simu para começar a colocar em prática a sequência conforme a orientação acima. O CAD Simu é um software de origem espanhola criado para o desenvolvimento de diagramas elétricos, em específico comandos elétricos, muito confiável. Com ele você terá a oportunidade de conhecer todas as simbologias utilizadas em comandos elétricos, poderá criar seus próprios projetos, e terá a oportunidade de simular desde o funcionamento de uma botoeira, até o comando mais complexo. Mas vá devagar, começando sempre do simples para intermediário até chegar ao avançado. O CAD Simu só funciona em PC, mas quem preferir, pode baixar no Play Store o aplicativo Simurelli, não tão completo quanto o CAD Simu, mas ajuda muito. Na próxima aula, mostrarei um pequeno tutorial de como começar com o CAD Simu. Irei disponibilizar, na descrição deste vídeo, o link para baixar o CAD Simu 4.0. Nesta aula vamos aprender a calcular as correntes nominais, corrente com fator de serviço e corrente de partidas. Os valores das correntes com fator de serviços faz-se necessários para que possamos dimensionar o contactor e o relé térmico do comando em regime de partida direta. Observação importante: tanto o contactor quanto o relé térmico serão dimensionados com o valor da corrente nominal acrescida do fator de serviço. A corrente de partida servirá para você entender por que as empresas estabelecem valores de potência máxima para a partida dos motores elétricos. Iremos demonstrar também como um motor projetado para trabalhar em uma única tensão pode operar normalmente em rede de 220 ou rede de 380 volts. Para finalizar, iremos calcular a corrente de partida de um motor partindo compensado através de uma chave estrela-triângulo em uma rede de 220 volts, para comparar com a corrente de partida deste mesmo motor partindo direto de uma rede de 220 volts. Para não alongar o vídeo, vamos criar uma série Comandos Elétrico do Zero, série PM. Partida de motores, começando por esta, sendo a aula 1. Na sequência continuaremos com a série PM, mostrando as chaves de partida mais utilizadas para compensar a corrente de partida dos motores elétricos. Vem comigo! Logo depois da vinheta, começaremos nossa aula. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando postarmos vídeos novos. Para a aula de hoje vamos precisar de alguns conhecimentos que vimos em aulas anteriores. Como, por exemplo, conhecendo a estrela e o triângulo, tensão de linha e tensão de fase. E também o conteúdo da aula conhecendo tudo sobre motores monofásicos. Se você ainda não assistiu esses vídeos, é muito importante assistir. Se assistiu, mas não se lembra bem, vale a pena fazer uma rápida revisão. Assim, você vai entender melhor esta e as próximas aulas que virão. Mesmo assim, eu vou fazer um pequeno resumo, com as informações mais importantes para o entendimento desta aula. Mas não deixe de rever com mais detalhes as aulas que mencionei, combinado? Veja agora algumas informações essenciais para o entendimento desta aula. 1. Os motores trifásicos de 6 terminais têm suas bobinas projetadas para trabalhar em uma única tensão. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que no Brasil existem duas redes de distribuição, 220 e 380 volts. 2.
Para que esses motores possam funcionar tanto em redes de 220, quanto em redes de 380 volts, precisamos recorrer às configurações em estrela e em triângulo. 3. Quando falamos em duas tensões, é importante lembrar: para menor tensão, o motor será ligado em triângulo ou delta. E para maior tensão, o motor será ligado em estrela ou Y. 4. A tensão de linha é a tensão medida entre quaisquer duas fases da rede que alimenta a carga. No nosso caso, um motor trifásico. 5. Já a tensão de fase é a tensão medida na bobina do motor, tanto na ligação em triângulo, quanto na ligação em estrela. Nesta tabela temos alguns dados de um motor trifásico de 6 terminais, como a potência do motor, as tensões de trabalho, o fator de potência, o rendimento, o fator de serviço Fs, e o IP sobre IN, fator multiplicador para encontrarmos a corrente de partida. Vamos completar a tabela, calculando as correntes nominais, as correntes com fator de serviço e as correntes de partida para as duas tensões de operação, 220 e 380 volts. Em seguida, explicaremos sobre a diferença entre a partida direta e a partida estrela-triângulo, destacando como cada método influencia na corrente de partida. Para calcularmos a corrente nominal, vamos usar a seguinte fórmula: IN igual potência dividida pela tensão multiplicada por 1,73, multiplicado pelo cosseno φ, multiplicado pelo rendimento. Vamos substituir os dados para os cálculos e depois registrar o valor no campo correspondente. Agora vamos aplicar os conhecimentos visto na aula conhecendo a estrela e triângulo e fazer a ligação deste motor para funcionar na tensão de 220 volts. Observe que, ao configurarmos a ligação de um motor trifásico de 6 terminais para o modo triângulo, cada bobina passa a receber a mesma tensão de linha, ou seja, a tensão entre duas fases da rede de alimentação. Como as bobinas foram projetadas para operar com 220 volts, o motor funcionará normalmente nessa condição, sem qualquer problema de sobre- ou subtensão. E aí? Tá gostando da aula? Se estiver, continue assistindo o vídeo até o final. Aproveite e se inscreva agora, ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, comente, compartilhe e clique no gostei. Com esta simples atitude você está ajudando a didática elétrica a te ajudar. Vamos agora fazer os cálculos para a tensão de 380 volts, utilizando a mesma fórmula. IN igual potência dividida pela tensão multiplicada por 1,73, multiplicado pelo cosseno φ, multiplicado pelo rendimento. Vamos substituir os dados para os cálculos e registrar no campo correspondente. Vamos configurar a ligação deste motor para trabalhar em uma rede de 380 volts. Agora vamos configurar a ligação do mesmo motor para o modo estrela, e veja que mesmo ligado a uma rede de 380 volts, cada bobina passa a receber a tensão de 220 volts, ou seja, a tensão entre uma fase da rede de alimentação e um neutro gerado pelo princípio das ligações de cargas trifásicas equilibradas. Como as bobinas foram projetadas para operar com 220 volts, mesmo o motor ligado a uma rede de 380 volts, o mesmo funcionará normalmente sem qualquer problema de sobre- ou subtensão. Observe que, tanto na ligação em triângulo quanto na ligação em estrela, as bobinas do motor recebem o mesmo valor de tensão da rede, mesmo que o equipamento esteja ligado em redes com tensões diferentes. No nosso exemplo a rede é 220, então, tanto na rede de 220, quanto na rede de 380 volts, as bobinas receberam o mesmo valor de tensão. Essa é justamente uma das principais características dos sistemas estrela e triângulo: adaptar a ligação de um motor trifásico para que ele possa funcionar em duas tensões distintas, conforme a rede disponível. Informação importante:
A tensão da rede no esquema estrela deve ser sempre igual à tensão do esquema triângulo multiplicada por 1,73. Ou seja, pela raiz de 3. Exemplos: 220 380 volts. 380 660 volts. Observação: você pode se perguntar, mas não existe rede de 660 volts, certo? Realmente não existe uma rede trifásica de 660 volts. Porém, esse valor é resultado do cálculo teórico da tensão equivalente em estrela, e por isso é chamado de tensão de partida. Ele representa a tensão de linha necessária para que, em ligação estrela, as bobinas recebam a mesma tensão que receberiam garantindo o funcionamento correto do motor. Complementando o preenchimento da tabela, vamos calcular a corrente com o fator de serviço para que possamos dimensionar o contactor e o relé térmico. Observação: tanto o contactor quanto o relé térmico é calculado com a corrente nominal do motor acrescida do fator de serviço. Como o fator de serviço é 1,25, vamos multiplicar a corrente nominal deste motor nas duas tensões por 1,25. Vamos calcular agora a corrente solicitada da rede por este motor durante a partida direta. Para isso, multiplicaremos o fator de partida IP sobre IN pela corrente nominal correspondente a cada tensão de alimentação. No nosso exemplo, o fator IPIN igual a 6,2, o que significa dizer que, no momento da partida, a corrente pode atingir até 6,2 vezes o valor da corrente nominal do motor. Com base nos cálculos da corrente de partida dos motores elétricos, observamos que, quando partem em regime de partida direta, ou seja, motores ligados diretamente à rede da concessionária, sem nenhum tipo de compensação, solicita da rede uma corrente extremamente elevada. Essa corrente excessiva pode causar diversos problemas, tais como queda de tensão na rede, resultando em piscar de lâmpadas e redução da luminosidade, reinicialização frequente de equipamentos eletrônicos, sobreaquecimento dos condutores, desarme indevido de relés, dispositivos de proteção, entre outros efeitos indesejáveis. Por esses motivos, as normas técnicas e regulamentadoras, em conjunto com as concessionárias de energia elétrica, estabelecem limites de potência máxima para a partida direta de motores. A Equatorial Energia, conforme sua última atualização, permite a partida direta de motores de até 5 CV em redes de 220 volts e até 7,5 CV em redes de 380 volts. Mesmo assim, é fundamental as normas e orientações atualizadas da concessionária antes de projetar quadros de comando ou sistemas de partida de motores com potências superiores a esses limites. Para finalizar, vamos comparar a corrente de partida do motor de nosso exemplo já calculada, com a corrente deste mesmo motor partindo com uma chave estrela triângulo. Para realizar este cálculo, utilizaremos a fórmula IP estrela igual a IP triângulo dividido por 3. Substituindo os valores na fórmula. Compare a diferença nos valores de corrente de partida, entre os métodos partida direta e partida estrela triângulo. A diferença neste método cai para 1/3, comparada à partida direta. Por isso a importância de usar chaves apropriadas para compensar a corrente na partida de motores acima dos limites de potências estabelecidas pelas normas. Com estas medidas você está protegendo suas instalações e equipamentos. Vale apenas ressaltar que os valores de compensação dependem de cada sistema, não existe valor de compensação padrão. Veremos as características detalhadas de cada método nas próximas aulas da série PM. Chegamos ao final de mais uma aula sobre comandos elétricos. Hoje aprendemos a calcular as correntes nominais, corrente com fator de serviço e corrente de partida. Aprendemos também o que é uma partida direta, como o motor trabalha em tensões distintas e como é feita a redução da corrente de partida de um motor trifásico. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo, anote suas perguntas e deixe nos comentários que responderei com prazer. Então continue firme nos estudos, porque passo a passo você vai se tornando um verdadeiro profissional em comandos elétricos. Se gostou, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, e se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado por acompanhar até aqui, um grande abraço, e até a próxima aula.